Desde o princípio da humanidade, uma pergunta instigante atravessa gerações. Será que o Jardim do Éden, o paraíso descrito na Bíblia, existiu de verdade? A simples menção desse nome desperta imagens de rios cristalinos, árvores carregadas de frutos e uma vida em perfeita harmonia entre o ser humano, a natureza e Deus. Um cenário tão perfeito que parece um sonho distante. Mas até onde vai o mito e onde começa a realidade? O livro de Gênesis nos dá algumas pistas intrigantes. Ele descreve o Éden como um jardim regado por um rio que se dividia em 4 braços. 2 desses rios são facilmente reconhecidos: o Tigre e o Eufrates. Até hoje, eles percorrem o Oriente Médio, em regiões do Iraque e da Turquia. Essas referências geraram uma pergunta inevitável. Se 2 desses rios continuam existindo, por que não acreditar que o Éden poderia ter sido um lugar real, localizado em algum ponto da Mesopotâmia, considerada o berço da civilização? Essa ideia fascina estudiosos há séculos. Muitos acreditam que o Éden ficava entre esses 2 grandes rios, numa região fértil onde surgiram algumas das primeiras cidades da história humana. Curiosamente, essa mesma região foi palco de avanços incríveis, como a escrita cuneiforme, as primeiras leis e as bases da agricultura. Para alguns pesquisadores, não é coincidência que o Éden seja descrito justamente nesse cenário, como se a memória de um tempo de abundância tivesse se transformado em uma narrativa sagrada. Mas outras teorias são ainda mais impressionantes. Alguns arqueólogos sugerem que o Jardim do Éden pode estar hoje escondido debaixo das águas do Golfo Pérsico. Imagens de satélite revelaram marcas de antigos rios que convergiam para a região exatamente como descrito no Gênesis. Isso levantou a hipótese de que, milhares de anos atrás, antes do aumento do nível do mar, poderia ter existido ali uma terra exuberante, repleta de vida e de recursos naturais que desapareceu sob as águas. Se for verdade, talvez o Éden não tenha sido apenas um mito, mas um lugar real, perdido pela transformação natural do planeta. No entanto, não são apenas os geógrafos e arqueólogos que se debruçam sobre esse mistério. Teólogos e estudiosos da religião levantam uma reflexão diferente. E se o Jardim do Éden não for apenas um ponto no mapa? Para muitos, o Éden representa o estado perfeito da humanidade antes do pecado, a comunhão plena com o Criador. Nesse sentido, o jardim não precisa estar em algum lugar específico da Terra. Ele está presente como símbolo, um lembrete do que fomos criados para viver e do que ainda podemos reconquistar. Quando pensamos na história de Adão e Eva, no fruto proibido e na serpente, percebemos que há muito mais ali do que apenas narrativa histórica. Trata-se de uma reflexão profunda sobre liberdade, escolha, obediência e tentação. O Éden pode simbolizar a vida sem dor, sem sofrimento e sem culpa, que se perdeu quando a humanidade decidiu trilhar seu próprio caminho. Essa interpretação é poderosa, porque transforma o jardim em algo universal, não restrito a uma localização geográfica, mas como um estado espiritual que cada pessoa anseia em seu coração. Mesmo assim, a busca pelo Éden nunca desapareceu. Exploradores antigos vasculharam desertos e vales em busca de sinais. Cientistas modernos utilizam tecnologia de ponta, imagens de satélite e estudos arqueológicos na esperança de encontrar uma pista definitiva. A cada descoberta, o debate se intensifica. Teria o Éden realmente existido em algum canto esquecido da Terra? Ou será que Deus o escondeu de propósito, como um mistério reservado para a eternidade? Há quem diga que o Éden ainda existe, mas em uma dimensão invisível, guardado pelos anjos, intocado desde a queda do homem. Outros afirmam que ele será restaurado quando a humanidade alcançar novamente a plenitude prometida por Deus. Essas visões misturam fé, história e esperança, tornando o Éden um tema que nunca deixa de fascinar. No fundo, o Jardim do Éden continua sendo mais do que um lugar perdido.
Ele é símbolo do anseio humano por um mundo melhor, onde não haja sofrimento, injustiça ou separação de Deus. É a lembrança de um paraíso que talvez tenhamos perdido, mas que ainda pulsa em nossas memórias e em nossa fé. E agora, diante de tantas teorias, resta a pergunta: você acredita que o Jardim do Éden existiu de verdade em algum ponto da Terra, escondido ou desaparecido com o tempo? Ou acha que ele é apenas uma metáfora poderosa, um símbolo da pureza que o ser humano perdeu? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse mistério continua aberto e gera debates até hoje. E se você gosta de explorar os segredos mais profundos da Bíblia e da história da humanidade, não esqueça de seguir o perfil. Assim você não perde os próximos vídeos, onde vamos revelar mistérios que poucas pessoas conhecem, mas que podem mudar a forma como você enxerga o passado e a fé.